Muito bem. A OAB foi ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira para garantir a compra e o fornecimento de vacinas registradas em outros países contra a Covid-19, caso a Anvisa não aprove os imunizantes em 72 horas. A ação cita a liberação de imunizantes registrados no Japão, Estados Unidos, Europa e China. E no pedido ao STF, a Ordem dos Advogados do Brasil alega omissão do governo Jair Bolsonaro no fornecimento de um plano nacional de imunização. A OAB também defende que o STF destine dinheiro do fundo da Lava Jato para a vacinação. E agora eu começo com o José Maria Trindade. Pois é, isso aí é oportunismo, né? Você pode até entender a ansiedade de um governador que está sendo pressionado politicamente ali pelos secretários, né, pelos assessores e pelo povo. Agora, a Ordem dos Advogados do Brasil ir ao Supremo Tribunal Federal para obrigar o Executivo a fazer tomar uma ação que é do próprio Executivo é, no mínimo, muito estranho. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: a Anvisa é uma autarquia especial, não é governo, né? E que tem uma função constitucional como agência reguladora independente. Então, são 5 integrantes e eles, num determinado momento, quando receberem a papelada, eles vão se reunir e discutir ali o projeto da vacina. Não é uma questão tão burocrática assim, é uma questão científica, porque através de pareceres, esses conselheiros vão carimbar e assinar. Isto, em linguagem burocrática, significa se responsabilizar pela vacina. Então, acredito que nenhum dos 5 conselheiros da Anvisa vão carimbar e assinar esse documento, essa vacina, liberando, sem ter a certeza de que se trata de um método seguro. É isso. E não adianta pressão. E aí vamos à história da Anvisa. A Anvisa, ela teve a sua última regulamentação em 1999. Eu me lembro desse debate, veio através de uma medida provisória, houve um projeto de conversão. Antônio Carlos Magalhães apressou, inclusive, era o presidente, apressou a votação e acabou sancionando o projeto de conversão da medida provisória, porque foi aprovada no Congresso Nacional. E aí, lá estão todos, detalhadamente, todos os papéis que a Anvisa desempenha. Então, é proteção à saúde das pessoas. A ela cabe aprovar alimentação, remédios, medicamentos, que é uma coisa diferente da outra, né? Cosméticos, tudo que se refere à saúde, alimentação suplementar, né? Tudo que depende da saúde, a Anvisa tem que aprovar. E não é um ato burocrático, eu vou liberar isso aqui. Não, quem assina lá e quem aprova se responsabiliza. E é uma vacina experimental, estamos apenas começando, não foi testada em larguíssima escala, não foi testada em algumas condições como crianças, por exemplo, não foi testada quanto a pessoas a grávidas, isso ninguém sabe como será, a pessoas com comorbidades, ninguém sabe como será, então essa é a situação. E recentemente, em 2017, o grupo de vendedores e de negociadores de cigarros importados aqui no Brasil, esses cigarros eletrônicos, né? Esse grupo entrou no Supremo Tribunal Federal contra a Anvisa, questionando ali a legalidade de algumas ações. O relator foi o ministro Marco Aurélio. E a resposta do Supremo foi reforçando, do Supremo, a ementa é muito clara, reforçando o papel da Anvisa, dizendo que ela é constitucional e que tudo que está ali como função da Anvisa está confirmado pela Constituição. Portanto, o Supremo, isso em 2017, não tem tanto tempo assim, confirmou que a Anvisa é que manda mesmo na liberação de qualquer produto que interfira na saúde das pessoas. Então, a Anvisa, pelo Supremo, está confirmado. Só se o Supremo mudar de opinião, aí é outra coisa, e aí eu não entendo mais o Supremo como a mais alta corte do país para definir jurisprudências. Então, tudo bem, governadores querendo avançar o sinal, tudo bem, mas a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, não tinha que fazer essa confusão em segurança jurídica, né? E deixar a coisa andar pelo lado científico, é assim que deve ser. Muito bem, Augusto, como é que você avalia essa ação da OAB? Quero saber o que a OAB tem a ver com isso, né? Não tem nada. A OAB deveria se manifestar
quando o Gilmar Mendes, agora há pouco, o Gilmar Mendes quis legislar, né, com o seu voto, induzindo a bancada que ele tem no Supremo, para que decidir como é que o Congresso devia eleger o seu presidente, ele tem direito à reeleição, etc. Nesses momentos, a OAB não se manifesta. A OAB não se manifesta quando você constata que advogados formados pelo PCC estão se multiplicando e trabalhando para a organização dentro e fora das cadeias. A OAB não se manifesta. A OAB se manifesta quando a gente está discutindo aí como é que fica o negócio da vacina. Então eles não têm nada com isso, tá? E cai fora dessa discussão aí, que essa entidade aí, ela só fala sobre o que não deve. Os assuntos que requerem, exigem a manifestação da OAB, esses são esquecidos. Então cai fora. E você, Ana? Marcelo, dentro dessa pandemia, como a gente falou muito aqui, muitas vezes, né, a pandemia obrigou não apenas o Brasil, mas o mundo a colocar máscaras, né, mas muitas máscaras também caíram e a OAB agora mostrou, mais uma vez, dentro dessa pandemia aí, que virou um braço político. Não é uma entidade preocupada com as leis ou com a própria Constituição, porque toda vez, como o Augusto muito bem colocou, toda vez que o STF ele atropela a nossa Constituição, a gente não vê a OAB se manifestando, a OAB criticando o ativismo judicial que tem trazido uma instabilidade jurídica absurda no Brasil e que acaba tendo um efeito dominó, um efeito cascata nas reformas, investimentos estrangeiros dentro do Brasil, ou seja, a OAB aí se juntou a muitos políticos, muitos projetos de tiranetes aí, governadores, para mostrar que nada mais são do que um braço político e o pior, não apenas político, mas de ativismo. A gente vê que eles empurram certas pautas para o debate público que não são pautas pertinentes à instituição e pautas que vêm travestidas de puro ativismo judicial e político. Então, mais uma vez, a OAB se coloca aí num balaio, até diria, de Maias e Alcolumbres e Gilmares. Infelizmente, essa é a instituição que tem aí o aval, né, o nome dos advogados no Brasil, mas que, assim como a nossa corte mais alta do Brasil, vai deixando manchas graves aí, né, no seu currículo e no seu legado. Judicialização com fins políticos, Fiuza? Não, a OAB nem merece, né? Acho que já está dito aqui pelos nossos craques tudo sobre a OAB. Não merece mais do que isso. Está dito que é uma... Eles mesmos se assumem, esse presidente da OAB, que é se assumiu militante, é um militante petista. Um militante petista não dá nem para discutir. O relevante aí é que essa ação que a OAB, que cavou a sua própria irrelevância, essa ação que a OAB está tomando, foi proposta também pelo governador de São Paulo, João Dória, o governador do Maranhão, Flávio Dino, estão todos com esse discurso de bypassar a autoridade sanitária brasileira, a Anvisa. E isso é um golpe. Isso é uma ação passível de questionamento judicial. Então você vai abolir a autoridade sanitária do país? Que invenção é essa? Foi aprovado em outro... Então, a soberania brasileira, não quero falar de soberania aqui não, mas o Brasil como nação, né? O Brasil como uma entidade nacional está dissolvido. Então, isso não é possível. Agora, Marcelo, eu queria destacar, mais relevante, uma legislação que foi aprovada no Senado, proposta pelo senador Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais, que é um constrangimento à autoridade sanitária, dando à Anvisa um prazo de 72 horas para deliberar sobre vacinas.
Isso foi lá no Congresso, é que eles sabem quanto tempo a autoridade sanitária precisa para avaliar uma vacina. Veja só. E esta regra que está aprovada, está valendo, proposta pelo Antônio Anastasia, diz o seguinte: se não deliberar em 72 horas, está dada autorização tácita. Sabe o que quer dizer autorização tácita? Quer dizer que a autoridade sanitária brasileira foi bypassada. Quer dizer que a autoridade sanitária brasileira não tem, né, ou seja, foi obrigada a autorizar algo que, na verdade, não está devidamente examinado e certificado. É uma outra tentativa de suprimir a autoridade sanitária. Mas quem é que sabe se uma vacina é eficaz ou segura? É o Anastasia? São os burocratas do gabinete dele no Senado que sabem dizer isso? Ou ele vai colar lá de uma entidade de outro país? Isso não pode ser. Isso é uma aventura. Agora, eu gostaria de dizer que isso está passando tranquilamente pelas demais autoridades que poderiam ser revisoras desse tipo de arrobo, Marcelo, né? A Anvisa está constrangida a fazer um exame em 72 horas. Ninguém sabe se isso é suficiente e, se ela não conseguir, a autorização está dada. E aí pode acontecer o seguinte, que eu vou ler, se vocês me permitam. Eu preciso ler, porque eu sou leigo. Eu prefiro ler o documento técnico enviado à Procuradoria-Geral da República ontem, por mais de 100 médicos e professores, chefiados pela doutora Anise Yamaguchi. Diz o seguinte: os testes que estão sendo realizados para desenvolvimento de vacinas experimentais em todo o mundo são muito heterogêneos e muitos dependem de tecnologias emergentes, algumas delas com abordagens nunca testadas em seres humanos, o que requer cautela e respeito aos protocolos técnicos de segurança. Sabe por quê? Porque não foram esses estudos em andamento devidamente neles acatados no curto e médio prazos, visto que etapas de pesquisa e avaliação foram drasticamente encurtadas ou fundidas a outras. Então, o que significa é o seguinte: ainda diz o documento, seria de fato uma temeridade e desrespeito à saúde dos direitos humanos e aos direitos humanos expor milhões de pessoas a qualquer vacina experimental, mesmo que aparentemente segura, atenção para isso, mesmo que aparentemente segura e eficaz em testes clínicos, antes de se cumprirem todas as fases temporais de segmento dos voluntários recipientes. Para quê? Para se avaliar os efeitos e sequelas que podem surgir, atenção aqui, em 1 ano ou em 2 anos ou mais. Razão pela qual o prazo médio de consolidação de vacinas para uso geral é de 5 anos. Existe ou não existe, neste processo, algo estranho em relação a esse ritmo vertiginoso de aprovação? Existe ou não existe algo muito preocupante em relação a governadores, parlamentares, de uma maneira como se isso aqui fosse uma gincana, né? uma corrida de velocidade, esta avidez por atropelar a Anvisa, retirar da Anvisa, o Antônio Anastasia está retirando da Anvisa as possibilidades de uma avaliação acurada de uma vacina. E isso está vigorando. Então, essa avaliação da Anvisa, que nós tanto dizemos aqui, precisa ser com o aval da Anvisa, talvez esse aval seja inconsistente, porque há uma lei obrigando a fazer em 72 horas. E se não for possível fazer em 72 horas, está dada autorização tácita. Eu considero, Marcelo Matos, isso uma aventura, uma irresponsabilidade, e eu quero saber quem são os que vão responder se houver. A gente vai rezar aqui, né, para que não haja efeitos colaterais importantes ou letais, mas se houver, quem é que vai responder por eles?